como eu não tenho projetos de investimento e eu estou gerando caixa gigantesco e a distribuição de dividendos é o fluxo de caixa livre, ou seja, é a geração de caixa menos os investimentos, sobra muito dinheiro. E como eu não tenho projeto, não tenho outras atuações, o que acontece? Distribuo dividendos. Se o ano passado já foi um escracho, Paulo, que foi distribuído 101 bilhões de dividendos, esse primeiro trimestre, eles perderam qualquer estribeira, qualquer relação, dimensão, que foram 48,5 bilhões no primeiro trimestre, sendo que a Petrobras teve lucro de 44. Você distribuiu praticamente tudo o que tinha aqui, ainda pegou um pedaço do ano passado, que era lucro retido. E quem ganha com isso? Vamos lá. Hoje, em termos de ações da Petrobras, 38% é governo. 40% dessa bagatela gigante vai para o estrangeiro e a outra para o capital privado nacional. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre a política de preços da Petrobras. Aliás, no momento que não poderia ser mais oportuno, estamos passando por mais uma troca de presidência, a terceira troca. Quarto presidente assumiu a empresa, vai assumir a empresa no governo Bolsonaro, o que mostra que a situação está longe de ser fácil, né? Longe de ser trivial, em que mesmo o governo acreditando e tentando levar a cabo uma política de paridade de preços, tem dificuldade de manter os presidentes e fazer o que ele mesmo acredita, né? Ou o que ele mesmo tenta praticar, né? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui dois grandes amigos e grandes conhecedores do tema, que são os professores Eduardo Costa Pinto, o professor André Roncalha. Vou passar para eles se apresentarem um pouquinho, falar um pouco da trajetória deles, mas acho que a gente vai ter uma ótima conversa, uma ótima discussão e volto a repetir, né? O momento é mais oportuno impossível, né? Acaba de ser anunciada a troca da presidência e as pessoas querem entender, né? Por quê? O que acontece, né? Mas antes de entrar na explicação de por que o presidente, eu lembro que eu trabalhava numa empresa em que os CEOs não saíam muito, né? Eles brincavam que tinha uma cadeira ejetora, que a cadeira do CEO era uma cadeira ejetora, que você sentava ali e depois de alguns meses você era ejetado, né? Então, o que está acontecendo hoje na Petrobras é uma espécie de cadeira ejetora, né? Que o presidente senta lá, o CEO senta lá e depois de alguns meses ele é ejetado, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a cadeira ejetora da Petrobras, mas antes de mais nada, das boas-vindas aqui para os meus amigos, professores brilhantes, André Roncalha, Eduardo Costa Pinto. Vou começar pelo Eduardo, pedir para ele falar um pouquinho do que ele anda aprontando, da trajetória dele, e depois para o André também. Sejam muito, muito bem-vindos, agradeço que vocês tenham aceitado o nosso convite. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você e com o André nesse debate, discutindo a questão da Petrobras e o desenvolvimento. Bom, eu sou Eduardo Costa Pinto, sou atualmente vice-diretor do Instituto de Economia da FRJ e também professor de Economia Política e de Economia Brasileira. Na verdade, eu tenho a gente estava conversando aqui, Paulo, eu tenho aprontado o quê? O que é que eu tenho pesquisado nos últimos tempos? Minha área, meu campo de estudo é o campo da economia política. Só que eu trabalho a questão da economia política olhando no nível do concreto, no nível olhando quem ganha e quem perde nos processos econômicos, sociais, que eu costumo dizer que isso tem ficado do lado de fora da formação dos economistas, inclusive. O pessoal faz muita história do pensamento econômico, mas esquece de olhar quem são os atores estratégicos, como opera o Estado, quem ganha, quem perde, taxa de lucro. Então, assim, eu tenho, nesse sentido, meu foco tem sido a economia brasileira. Nos últimos tempos, eu tenho estudado com mais afinco a questão do petróleo, porque eu também sou pesquisador do INEP-FUP, um instituto que foi criado pela FUP para entender a questão da energia do petróleo de uma forma mais ampla. A FUP, para quem não conhece, explica um pouquinho da FUP também. Vamos lá. A FUP é a Federação Única dos Petroleiros, né? Que ela congrega vários sindicatos petroleiros de vários estados e é um dos maiores confederações sindicais, dado o peso do setor petroleiro e do movimento sindical. Então, a FUP criou um think tank, ou seja, criou o INEP, e além eu tenho lá como pesquisador, mas está também lá o professor Fiore, né, discutindo Estado, geopolítica, energia. O Gabriele também é pesquisador, o ex-presidente da Petrobras, o Henrique Jäger, os coordenadores, o William Ozaki, o Rodrigo Leão. Então, assim,
Eu tenho estudado especificamente lá na questão do INEP, a questão dos balanços da Petrobras. Né? Entrado nos detalhes, em um dos estudos, a questão do balanço da Petrobras. Bom, já fiz outras coisas do passado, já estudei China, já estudei cadeias globais de produção, mas nesse momento eu estou focando no setor de petróleo e na economia brasileira, olhando também o andar de cima e o botim que esse preço está fazendo. Mas vou passar para o André, senão eu fico falando demais aqui, você já viu que é o negócio aqui. Boa, segue, obrigado, Pode falar, Dudu, é sempre um prazer te escutar. Eu quero agradecer demais ao Paulo, aqui a todos os organizadores, né, do Missão Desenvolvimento. É uma honra estar aqui, eu adoro esse programa, não perco um. Então fica aqui o meu agradecimento à Associação, né, de Funcionários do BNDES, é uma honra estar aqui. Eu sou André Roncalha, eu sou professor do Departamento de Economia da Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Eu falo isso porque, em geral, as pessoas acham que é Unesp. Eu falo Unifesp, eles escutam Unesp. E aqui no campus Osasco, em São Paulo, perto na região metropolitana, e eu estudo, sou um pouco como o Dudu, assim, estudo várias coisas em vários campos, mas trabalho bastante história do pensamento econômico, macroeconomia monetária, macroeconomia do desenvolvimento, e recentemente, por esta influência benéfica de Paulo Gala, né, escrevemos esse livro, Brasil, uma economia que não aprende, que faz justamente uma tentativa de refletir sobre aquilo que o Brasil não fez, né, nos últimos 30, 40 anos, que levou a gente a perder uma densidade industrial muito grande e principalmente a capacidade de aprender numa economia que tem essencialmente como a riqueza escondida, né, das nações o conhecimento. Então, eu venho me dedicando a entender a política industrial, os principais determinantes, com um foco recente mais em questão de concentração de mercado, né? Então, temos aí um artigo, né, que a gente está desenvolvendo, eu, Paulo e outros coautores, entre eles a própria Lavínia Barros de Castro, e também venho me dedicando a entender um pouco as capacidades estatais e como que a gente pode entender o potencial que o Brasil tem de fazer um arranque, né, uma reindustrialização em novos termos, mais atualizados a partir daquilo que a gente já tem montado, tanto em termos de política pública, quanto em termos também das organizações que o Estado tem a oferecer para a sociedade nesse sentido. E, recentemente, organizei também um livro com o ex-ministro Nelson Barbosa, que é o Bidenomics nos Trópicos, que conta também com a invulgar contribuição de Paulo Gala no livro, junto com 22 especialistas, os diferentes campos que o Bidenomics, né, o plano Biden abarca lá nos Estados Unidos, e a gente fez essa tentativa de olhar para o Brasil, inspirado por essa, vamos dizer, reviravolta na política econômica norte-americana, para tentar entender os desafios do Brasil, né, dentro desse contexto aí de finalização do que seria essa hegemonia das políticas neoliberais e como que o Brasil poderia, então, encaminhar o seu processo de desenvolvimento. Aliás, já vai ficar um convite aqui para você vir aqui falar do Bidenomics. Você não veio aqui no podcast falar do Bidenomics, pelo que não vim. Não me consta na memória aqui, então você já está intimado aqui, que você vai logo mais vai chegar a intimação aí na sua casa para você vir conversar com a gente também do Bidenomics. Já me sinto intimado, não precisa nem enviar, já está aqui garantido e aceito o convite. E só finalizar que eu sou, né, também um aspirante a youtuber, até agora ainda sem sucesso, também por influência de Paulo Gala. Seu canal tá quase nos 50 mil já, cara, você tava... Não, então, mas ser youtuber é um estado de espírito, eu ainda não cheguei lá, eu tenho que chegar lá, é que nem ser um yogi, você tem que chegar lá, tem que alcançar esse estado. E eu sou um grande aprendiz aqui do meu querido amigo Eduardo Costa Pinto, e a gente vem fazendo também algumas conversas no meu canal sobre a questão da Petrobras, tentando uma abordagem também didática para que as pessoas possam entender. Então, é isso que eu venho aprontando ultimamente. Legal. Eu queria... Quer falar alguma coisa, Eduardo? Eu vou já rapidinho. Claro. Eu sei que já está no tempo, mas... André, acho ótimo essa de youtuber também, porque no mundo acadêmico, quando os coleguinhas chamam a gente de youtuber, você sabe que é falando de forma pejorativa. Mas tem só uma coisinha que eu esqueci de falar, que a gente vai aprontando tantas coisas. Eu também tenho estudado nos últimos 2 anos a questão militar, o pensamento militar brasileiro, e como já adiantando, não sobrou nada de desenvolvimentismo, acoplado à questão da compreensão do pensamento de extrema-direita no mundo e no Brasil. É mais umas coisinhas que eu tenho publicado e escrito também nesse campo. Fantástico. Já aproveitando aqui para fazer a propaganda também, não só do canal do YouTube do André Roncalha, do nosso Missão Desenvolvimento. Então, vocês podem encontrar todos os programas, os podcasts estão
tanto nas plataformas de podcast, quanto no YouTube, no Missão Desenvolvimento, vocês acham, no meu canal do YouTube também vocês encontram todos os podcasts, todos os programas lá, também no Instagram, no @Missão Desenvolvimento, vocês podem encontrar essas nossas discussões, já passamos, se não me falha a memória, dos 50 episódios, né? Tem muita coisa legal que a gente discutiu nos últimos anos, né? E principalmente sob o patrocínio da FBNDES, da Associação dos Funcionários do BNDES, que me convidou para tocar esse programa, que tem sido uma alegria e honra, né? O que eu tenho aprendido aqui tem sido realmente fantástico, né? Mas vamos lá, começando pelo começo, e eu vou te passar a primeira pergunta, Eduardo, eu vou te fazer a pergunta básico do básico do básico, que assim, qual é a regra de precificação da Petrobras vigente e quem ela beneficia, quem ela atrapalha, por que ela é tão problemática e por que nenhum presidente para na cadeira da Petrobras? Né? Começando pelo começo, para depois a gente mergulhar nas questões. No começo, coisa simples, né? A pergunta do Paulo, mas vamos lá. Qual é a atual regra de precificação dos derivados de venda nas refinarias da Petrobras? Aqui é importante. É o chamado PPI, que é a Política de Paridade de Importação. Como é que é isso? É como se a Petrobras importasse todos os derivados no mercado externo. É como se você pegasse lá o preço da gasolina no Golfo do México, em dólar, convertesse em reais, ou seja, utilizasse a taxa de câmbio, colocasse o custo de transporte, o seguro do transporte e, além de tudo, o risco do negócio. Ou seja, é como se o país todo, a Petrobras, importasse tudo, né, que ela produzisse aqui dentro. Então, isso é a PPI. A PPI, eu costumo dizer o seguinte, é o preço em que a Petrobras maximiza o seu lucro. Na verdade, é um preço de monopólio, é o preço máximo. Esse é o preço da gasolina já refinada, então. É o preço do petróleo já refinado no formato gasolina. E a formação de preço é em cima dos derivados. Não é do preço do petróleo. É claro que o derivado acompanha o preço do petróleo em boa parte como tendência. Mas o PPI é o preço do derivado no mercado internacional em determinada praça, né? Mais o câmbio, mais esses elementos. Então, é o preço de paridade de importação do derivado. Perfeito. Então, é o preço que vai sair, é o preço de venda da refinaria, são os tributos. Então, você acompanha essa trajetória do preço internacional. Então, a refinaria da Petrobras, ela vende a gasolina aqui no mercado interno como se ela tivesse importado. Como se ela tivesse importado 100%. Perfeito. É isso que é o PPI. Entendi. Aí já posso adiantando, a Petrobras importa quanto ao mercado brasileiro? Em torno de 20, 25%, a depender do trimestre, porque a gente não é autônomo na produção de derivados. Hoje nós somos autônomos da produção de petróleo. Porque aqui tem outro equívoco, sabe, Paulo? Ah, não, a gente tem petróleo pesado, as refinarias brasileiras não estão preparadas. Isso não existe. Isso existiu até os anos 2010. Né? As refinarias da Petrobras já foram adaptadas para o petróleo do pré-sal. E o petróleo do pré-sal é mais leve também, né? Pelo que eu andei lendo. O petróleo do pré-sal é bem mais leve do que a gente tinha aqui, que era da Bacia de Campos, era um petróleo mais pesado. Ele não é super leve, mas ele é mais próximo de leve. Então, ele tem um chamado API, que já é considerado boa qualidade. As refinarias foram adaptadas e hoje a gente precisa importar, no caso das refinarias Petrobras, só 7% do petróleo consumido. Caramba! O resto é produzido no mercado interno. Muito pouco, né? É bem pouco. É bem pouco hoje em dia. Mas vamos lá, eu tentei acelerar com essa pergunta que você falou. O que o PPI significa? Porque tem economista aí que não entende do setor, dizendo assim, olha, o PPI não importa nada para o lucro da Petrobras. Né? Por quê? Porque ele pega a área de exploração e produção, que é evidente, é sempre a que dá mais retorno, porque ali está a renda do petróleo, ali está a coisa da renda da terra. Para onde tiver um neoclássico assistindo... Como se fosse uma fazenda, né? Isso, porque o preço é dado no mercado externo, mas os custos de produção são diferentes. É como se fosse uma fazenda, a renda da terra. Então, produzir o custo unitário de produção do pré-sal é muito baixo. Né? Só não é mais baixo do que o onshore
da Arábia Saudita, mas é a segunda região petrolífera mais baixa do mundo. Então, cara, desculpa te interromper, Eduardo, eu não estou indo mais lá no Conexão Xangai, eu não interrompo as pessoas, então eu estou com déficit de interrupção. Pode mandar ver, pode mandar ver. Desculpa me estar interrompendo. Ele vai gastar tudo, aqui ele vai matar essa saudade. Não, mas o que é uma coisa que ninguém imaginava, né? Porque se estimava que o custo de extração do petróleo no pré-sal seria algo como, acho que $40, $50. Eu vi uns dados que veio, sei lá, $10, é um custo ínfimo, né? Você fala, pô, como que a engenharia brasileira conseguiu tirar petróleo a 7 quilômetros do fundo do mar a um custo tão baixo, né? Se você puder falar um pouquinho disso, a interrupção era... Acho que isso é bem importante aqui antes de chegar, porque isso tem a ver com a coisa do preço. Na verdade, o refino, a maior parte do refino, o custo é petróleo. O grosso é o custo do petróleo. A refinaria, o maior custo é o custo da compra do petróleo. Agora, qual é o custo de produção do petróleo hoje da Petrobras? Aqui é um ponto. Você tem 3 componentes principais de custo. Um é o custo de extração, lift custo, que é esse que você está falando. Esse hoje, o do pré-sal, está em torno de $6. Nossa. Do lift, mas não é o total. Calma, que não é o custo total de produção. Aqui o pessoal confunde isso. Além disso, você tem o custo do royalty e o custo da depreciação e amortização, que é o custo contábil, que é o custo de oportunidade ali embutido. Se você pensar em 2021, o custo total de produção de petróleo da Petrobras foi em torno de $20 o barril. Ou 20 não, desculpa. $29, entre $29 e $30. Ou seja, o custo total de produção já levando ao custo de oportunidade. Ou seja, tudo acima disso é renda do petróleo. Porque nesse valor já está embutido... petróleo a $100, estamos falando de $70 de lucro por barril. A gente está falando de renda do petróleo gigantesca. E aí o que acontece? Mas vamos lá, só para acelerar aqui para te responder também. O ponto que você chamou atenção. O PPI é um elemento que explica esse lucro enorme, mas é também a redução do custo de extração. Né? Então, o que acontece? A Petrobras, ela não importa tudo, ela só importa 20%, 25%. E ela vende petróleo para ela mesma. Por isso que eu falei que tem economista dizendo que o lucro é gerado só no EP. Isso é meia verdade, porque a Petrobras vende para ela mesma. Aquilo ali é um preço contábil. A maior parte da receita da Petrobras, é só olhar o balanço, é venda de diesel e de gasolina. Isso equivale a aproximadamente quase 40% de todas as receitas de venda da Petrobras. Porque o petróleo produzido no EP da Petrobras vende por um preço de transferência para o próprio refino da Petrobras. Perfeito. Né? É evidente que o PPI é a forma como o Petrobras realiza o lucro, a renda petrolífera no mercado nacional. Perfeito. Ela vende pelo preço internacional aqui dentro. Isso. E aí, na verdade, a discussão, o que é que o PPI, como é que isso afeta? Eu até mudei a terminologia, que eu acho que é mais adequado. Por exemplo, a possibilidade da Petrobras reduzir determinado preço e ainda assim dar lucro E mais ainda, ela vai perder enquanto empresa. Mas é como se a renda do petróleo, que antes estava indo para a Petrobras e acionistas, a renda do petróleo vai para onde? Direto para o consumidor. Essa é uma nuance que a gente passou a ter com a descoberta do pré-sal, que a gente não tinha, porque a gente não tinha renda do petróleo. Porque a gente era basicamente, não tinha produção de petróleo, a gente era dependente. Mas agora a gente tem um volume enorme de renda do petróleo. Então a questão toda é como usar essa renda do petróleo. Aí eu vou... PPI... Aí eu vou pedir para você segurar parênteses para pedir, porque o André que vai falar para a gente como a gente deve usar essa renda do petróleo. A gente já vai seguir, a conversa é a mesma, mas eu queria já trazer o André na conversa aqui. Um dado que me assustou também esse ano, que eu vi, Eduardo e André, que o Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil vai ser o 7º produtor de petróleo do mundo. Assim, eu ainda estou meio chocado com essa coisa do Brasil ser uma espécie de Arábia Saudita. Não caiu minha chave ainda, né? A gente vai chegar em 5 milhões de barris de produção logo mais, né? Eu ainda sou um cara dos anos 90, meio old school, assim, né? Sou da época em que faltava petróleo, quase do choque do petróleo, né? E agora a gente está num choque do petróleo em que o Brasil é um país de renda de petróleo, André. E aí, o que a gente faz com essa grana? Eu acho que o único problema é que a gente está uns 40 anos mais ou menos atrasado, né? A gente poderia ter descoberto isso antes, não conseguimos. Novamente, acho que esse é um ponto-chave. Toda grande empresa, ela é uma grande acumuladora de excedentes, né? Que é o lucro, como a gente pode refletir no sistema capitalista. Então, quando ela não tem a capacidade de abarcar muitos lucros e acomodar muito dinheiro retido,
Ela precisa de crédito para poder fazer investimentos. E a capacidade de enfrentar risco de uma empresa tem a ver com a capacidade que ela tem de acessar dinheiro dos outros ou a capacidade que ela tem de acumular dinheiro dela. O Dudu acabou de deixar muito claro como a Petrobras, por meio dessa renda da terra que ela consegue extrair da atividade, que é uma atividade essencialmente monopolista, que está associada exatamente a recursos que são exauríveis, né? Então tem toda uma teoria, a discussão que nasce, né, com o problema dos bens comuns, o problema dos comuns em economia, permite à Petrobras que tenha uma posição estratégica muito importante. No contexto que a gente vive, essa acumulação de recursos que a Petrobras tem a permitiria investir na acumulação de capital no próprio setor, que é o que ela fez de maneira intensiva, principalmente a partir de 2006, 2007, e ela poderia também, a partir do acúmulo dessas rendas, direcionar as energias da própria empresa para vislumbrar, né, a entrada na fronteira tecnológica num contexto de transição verde. Então, se a gente pegar desde a criação dela em 1953 até mais ou menos 2010, essa discussão não estava posta de maneira clara no contexto global, como você mesmo colocou. Eu também, né, sou da mesma geração que você, a gente está acostumado a entender que o petróleo é necessário e ponto. E o mundo agora está exigindo que empresas da área de energia comecem a diversificar a sua capacidade inovativa. Qual que é o problema que a Petrobras hoje enfrenta? Ela se encontra no que eu entendo ser uma contradição entre o modelo neoliberal de fragmentação e individualização e especialização das corporações, né? Eu vi recentemente num desses podcasts do pessoal de mercado financeiro dizendo assim, eu quero investir numa empresa em que eu sei o que ela faz. E tem que ser uma coisa. Não, mas aí porque não. aí quando eu não quiser mais aquilo que ela faz, eu tiro o meu dinheiro, vendo a ação dessa empresa e compro a ação da empresa que vai fazer outra coisa. Mas daí você não pode comprar nem Apple, né? Porque a Apple faz serviço, a Apple faz relógio, a Apple faz telefone, né? Não é bem assim, né? Isso não vale para todas, né? Tem algumas que tem ali um espacinho maior, né, para diversificar e o investidor não apurrinha tanto. Mas em geral, você tem esse modelo, né, de perda de verticalização das empresas, de especialização que vai acontecendo, e a Petrobras sofre esse tipo de crítica. Eu lembro o Adriano Pires, o ex-futuro presidente da Petrobras, né, ele dizia frequentemente, a Petrobras está fazendo muita coisa, ela tem que se especializar, reduzir o espaço de atuação dela para poder focar e gerar mais lucro para o acionista, né? Porque o foco é exatamente esse, é gerar esse lucro de curto prazo rapidamente e atender às demandas do acionista. E a outra direção, que é, na minha visão, contraditória com esse modelo, que me parece já enfrentar esse desgaste e já está em vias de ser transformado, em face de um desafio, que nesse caso é um desafio de escala planetária, que é a mudança climática, você precisa ter recurso acumulado com capacidade de investir em áreas que têm um risco muito elevado. Então, a história do pré-sal é muito importante, porque mostra que a Petrobras tem a capacidade de enfrentar um risco. Na verdade, vão até colocar aqui keynesianamente, a incerteza. Ela tem a capacidade de enfrentar a incerteza e inovar de uma maneira que empresas de menor escala, que têm menos acesso a recursos, não conseguiriam fazer. E aqui eu não estou falando da vendinha, né, do food truck da esquina. Estou falando de uma empresa como a Shell, né, que olhou para o pré-sal e falou, não vou correr esse risco. Aliás, só fazer a propaganda que a gente tem um podcast, Missão de Desenvolvimento, só sobre a descoberta do pré-sal aqui, em que a gente discute assim, durante uma hora os detalhes, né, do que foi assumir, né, o risco Guilherme Estrela, né? com Estrela, né? Ele conta pra gente o detalhe que na época aquele poço custava mais de R$1 bilhão e que ninguém quis assumir esse custo e que a Petrobras, como empresa pública, foi lá e tomou o risco para descobrir o pré-sal. Então, se hoje a gente tem essa renda da terra, que a gente está chamando que é do petróleo, foi por um risco que ela tomou porque ela tinha essa força, né, André? Mas concluiu, te interrompi, desculpa. Não, e é isso mesmo. Eu acho que agora a gente tem um outro pré-sal, entre aspas, que seria essa fronteira. Então, se a gente... Eu vou fazer uma última... Da transição verde. Da transição verde, que é você desbravar outros aspectos energéticos dentro da nossa matriz de energia, em que a Petrobras é perfeitamente qualificada para investir. Eu vou usar apenas o exemplo do McDonald's. Quem estuda a história do McDonald's, o McDonald's tem a ideia de formular uma marca em que no futuro eles possam vender qualquer coisa. Eles não vão... O foco da marca não é vender hambúrguer, eventualmente vender tênis, é vender o que eles quiserem.
Ou seja, se a Petrobras é uma empresa de energia, a gente não precisa fazer com que ela venda hambúrguer ou tênis, mas ela é perfeitamente capaz de utilizar todo o conhecimento e a capacidade que ela tem para ajudar o país a desbravar essa fronteira da transição verde. Aliás, o biodiesel avançou muito graças à Petrobras, né? O biodiesel foi uma das fronteiras, né? E eu queria só frisar esse ponto, que a gente, muitas vezes, eu acho que não é claro a capacidade que a empresa tem de acumular excedente, no sentido de recurso em caixa ou capacidade de financiamento. A Petrobras tem a melhor capacidade de financiamento no país, né, pelo tamanho que ela tem. E aí desmontar essa capacidade, eu sei que para muitas pessoas do mercado financeiro parece que é interessante, porque está gerando lucro. Só que isso é um tiro no pé, porque daqui a pouco ela vai faltar e a gente não vai perder toda a capacidade inovativa que a Petrobras consegue oferecer ao Brasil. Eu queria pegar esse gancho aqui para voltar com o Eduardo, que é o gancho para quem vai esse excedente aí da renda da terra ou da renda do petróleo, que é uma novidade que o Brasil tem, né? Nós estamos aqui no ano da graça de 2022, o custo do barril é $30, se muito, o preço é $100, a Petrobras tem um ganho absurdo. O ano passado, tem um dado que eu tenho repetido muito, a Vale e Petro, se a gente soma o que eles distribuíram de dividendos, dá mais do que todas as empresas brasileiras distribuíram de dividendos, todas as empresas da Bolsa brasileira, né? Estamos falando de um lucro, o Eduardo me corrija se eu estiver enganado, de mais de 200 bilhões de reais da Petrobras, enfim, já era uma potência, virou uma potência ao quadrado agora que o Brasil virou uma Arábia Saudita. E aí a discussão é para onde vai esse lucro, né, Eduardo? E com a novidade do PPI e com a novidade que agora os acionistas, né, que mandam na empresa, no sentido de que não é o setor público, não é o objetivo público, e ela está nessa situação que ela não é nem público nem privada, ela é metade público, metade privada. Então a gente fica nessa eterna queda de braço de para onde vai esse excedente, porque o André já deu uma sacada maravilhosa que falou, pessoal, esse excedente deveria estar sendo investido na transição verde, que é o nosso novo pré-sal, é o pré-sal do futuro. Esse excedente poderia estar sendo simplesmente distribuído para o consumidor e não ter se transformado numa inflação de 10%. Né? Ou esse excedente foi todo para os acionistas, que nessa política que a gente tem hoje de simplesmente botar uma paridade de preço da commodity aqui dentro, né? Então, no final do dia, acho que a pergunta que fica é essa, né, Eduardo? Aí eu queria te devolver a palavra que você estava nesse raciocínio do para onde vai essa renda do petróleo brasileiro, que é uma grande novidade da nossa história, né? Sim, e aqui acho que esse é o elemento fundamental, porque a gente só está olhando a renda do petróleo da Petrobras, mas as exportações de petróleo hoje no Brasil, 50% já é de não Petrobras, já são de petroleiras estrangeiras. 51% já é do somatório das outras empresas estrangeiras. Caramba, então você ainda tem essa renda do petróleo que a gente nem está entrando aqui, nem tá aparecendo um debate público, tá, Paulo? Nem está aparecendo um debate. Estou chocado com esse dado. Pois é, 50% já é das petroleiras, tá? E elas nem passaram a operar ainda fortemente. E aí vocês estão falando da Shell, tem as aí é basicamente a Shell, porque ela entrou em consórcio com a Petrobras antes. Fortemente a Shell. Tá, e os campos de pré-sal também. Isso, mas os campos de pré-sal das grandes petroleiras dos leilões vão começar a aparecer agora, ou seja, ainda vai aumentar muito a renda petrolífera. Quer dizer, nossa balança comercial, nossa conta corrente vai virar superavitária de vez, tipo a Arábia Saudita mesmo. Vai, sem dúvida nenhuma. Por isso que a discussão sobre... Você pode vender dólar e pode comprar real, vender dólar, que a moeda vai apreciar mesmo. E a indústria que se cuide. Por isso que o imposto sobre exportação é fundamental no debate. Mas voltando para a questão do excedente, né? E aqui acho que é o ponto, e o André trouxe, que é muito interessante essa questão tecnológica juntando com o excedente, porque qual é a questão atual? Pegando aqui o pessoal da administração, gosto também graduado da administração, é a matriz BCG. Ou seja, hoje a Petrobras virou uma vaca leiteira. O que é a matriz BCG? Isso. Você divide em três grandes áreas, é como se fosse a vaca leiteira, é aquela mercadoria, aquele produto que dá uma enorme geração de caixa. E você aposta, por exemplo, um produto que não dá muito lucro hoje, mas no futuro pode vir a ser a vaca leiteira. É isso que o André está chamando da questão da energia renovável. Se eu invisto em tecnologia agora, se eu entro nesse setor agora, claro, evidentemente, que as taxas de retorno nesse momento são menores do que qualquer coisa que for pré-sal, pessoal. Assim, claro. Vamos parar com a história. É o seguinte, nada vai ser mais lucrativo do que o pré-sal em nenhuma atividade no Brasil hoje.
Talvez só mineração, tá, Paulo? Como você bem falou. Só mineração. Mas, sim, outra coisa nessa dimensão não vai ter. E aí, o que é que os gestores, cabeças de planilhas fazem? Olha o curto prazo. Dizem assim, olha, como nada é menos rentável do que a atividade do pré-sal, eu não vou investir porque minha taxa de retorno média cai. Então, eles olham só o curto prazo, mas esse é o argumento. Não, claro, é o famoso argumento dos sinais de mercado. O sinal de mercado estático, curto prazista, ele sempre vai te falar o seguinte: faça o melhor, faça mais o que for melhor. Mas tudo bem, mas a questão não é o agora, a questão é o que vai acontecer lá na frente, né? E aí, o que isso significa? Significa o seguinte: como eu não tenho projeto de investimento, e eu estou gerando caixa gigantesco, e a distribuição de dividendos é o fluxo de caixa livre, ou seja, é a geração de caixa menos os investimentos, sobra muito dinheiro. E como não tem um projeto, não tem outras atuações, o que acontece? Distribui dividendos. Se o ano passado já foi um escracho, Paulo, que foi distribuído 101 bilhões de dividendos, esse primeiro trimestre, eles perderam qualquer estribeira, qualquer relação, dimensão, que foram 48,5 bilhões no primeiro trimestre, sendo que a Petrobras teve lucro de 44. Você distribuiu praticamente tudo que tinha aqui, ainda pegou pedaço do ano passado, que era lucro retido. Né? E quem ganha com isso? Vamos lá. Hoje, em termos de ações da Petrobras, 38% é governo. 40% dessa bagatela gigante vai para o estrangeiro, ADRs, né? E a outra para o capital privado nacional. Ou seja, pra você ter ideia, a Petrobras distribuiu em dólar metade do que Saudi Aramco distribuiu no primeiro trimestre. A gente está falando da Saudi Aramco, que é a empresa mundo, talvez, né? É a maior do mundo e é a maior empresa do valor de mercado, porque ultrapassou a Apple. Acabou de ultrapassar a Apple em valor de mercado na semana passada. Deve ser uns 4 trilhões de dólares por aí. Isso, exatamente. Aí ela ultrapassou a Apple, o que significa dizer o seguinte: ela tem lucros extraordinários, produtividade enorme. A gente distribuiu metade sendo Só que a Saudi Aramco está fazendo todo o investimento na cadeia, no upstream, no downstream, está fazendo refinaria, está buscando outras. A Saudi Aramco tem uma trajetória completamente diversa da Petrobras, né? Paulo, na verdade, não tem nenhuma empresa no mundo grande petrolífera que está fazendo o que a Petrobras está fazendo. Na verdade, todas as empresas estão caminhando ou para diversificar ou para energia renovável. Mas, na verdade, não é agora. A economia do petróleo já coloca que a diversificação integra não é uma questão ideológica, é uma questão econômica, por causa do risco do preço de variação do petróleo. Ainda mais agora. Ele estava $20 no Covid, estava $20 o preço do petróleo. Importante lembrar isso, né? E aí o que o André chamou atenção, até a própria transição é um novo elemento para pensar a empresa daqui a 30, 40 anos. Agora, a gestão atual, né? E o Guedes falou isso, a Petrobras não vai valer nada daqui a 30, 40 anos se seguir nesse padrão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que esse é o ponto. E quem ganha com isso? Importadores, grandes investidores, fundos de investimento, uma classe média alta que opera em bolsa, alta, né? Ou seja, você está criando a convergência de interesses no topo lá em cima, e é por isso que eles vão matar, morrer, dizer que o preço da Petrobras é uma questão técnica, porque é o bolso rodando, ou seja, tem uma quantidade pequena, mas relativamente grande, levando muita grana no lombo do preço do combustível elevadíssimo, e a Petrobras encolhendo. Esse é um outro lado que eu queria até voltar a pergunta aqui para o André, que é o lado da inflação, né? Porque a gente estava falando aqui da ótica do excedente que poderia ser investido em diversificação tecnológica, em transição verde, em, assim, honrando o próprio passado de sucesso da Petrobras, de ter feito tantos investimentos acertados em tantos lugares, sendo a joia da coroa o próprio pré-sal, né? O pré-sal é importante lembrar que foi o culminar de uma estratégia incrível tecnológica da Petrobras e de sucesso, né? Porque hoje se conversa no Brasil como se o pré-sal fosse algo dado e trivial. E, não, imagina. A gente descobriu lá as reservas do tamanho da Arábia Saudita a 8 quilômetros de profundidade do fundo do mar como se fosse algo fácil, né? Então, é importante, né, ressaltar que foi o investimento pesadíssimo tecnológico que a Petrobras fez que encontrou pré-sal. Mas a minha pergunta agora vai mais no sentido de falar de inflação e de preço dos combustíveis, porque o reverso da medalha dessa história é uma inflação explosiva, preço do botijão de gás disparando, o preço da gasolina
altíssimo, ou seja, o repasse, né, nessa regra que você tão bem explicou, Eduardo, do PPI, o repasse ele é perfeito para os preços internos. Então é como se a Petrobras fosse uma empresa estrangeira e como se a gente não tivesse produção de petróleo aqui, não tivesse refino, nada disso, e a gente cobra a gasolina num preço pleno, chapado, internacional, e a gasolina está custando uma fortuna, né? Como é que você enxerga isso, André? Assim, e quais são os outros mecanismos que a gente poderia ter usado, eventualmente fundo com subsídio, eventualmente desoneração, enfim, acho que seria importante a gente falar um pouco também dessa parte do consumidor e do que afeta as pessoas, especialmente de mais baixa renda, porque tem até correndo umas piadas infelizes aí nas redes sociais, né, que o cara que é rico, ele vai ser muito afetado, né, porque imagina, o SUV dele cabe não sei quantos litros de gasolina e é uma fortuna e tudo mais, né? Não sei nem por onde começar, mas vamos lá. 1953, a gente funda a empresa. Para quê? Justamente porque existe uma restrição de oferta, que é uma restrição de energia, é o sangue da indústria. Então a gente está falando do período de maior crescimento econômico brasileiro, você não cresce se não tiver energia. Então todos os grandes investimentos na matriz energética brasileira que foram feitos nesse período, entre 30 e 80, tinham o petróleo como elemento importante, e num país periférico que tem recorrentes crises de balanço de pagamentos, a falta de um insumo importante, em geral, na história do Brasil, sempre pressionava a inflação por meio de choque de custo. Então é difícil no Brasil você imaginar, né, essa inflação friedmanita, né, friedmaniana clássica, de pressão de demanda a todo momento. Você tem muita pressão de custo, que foi a grande contribuição da escola cepalina para o entendimento sobre a inflação, né, em termos dessa inflação importada. Muito bem, o Brasil passa, então, mais de 50 anos tentando adquirir autossuficiência naquilo que é o sangue da indústria, que é o petróleo, e quando ele consegue, ele passa em um período importante em que esse repasse do preço internacional para a economia interna é amortecido, muitas vezes, né, até no período Dilma, acabou sendo congelado exatamente para não exacerbar os conflitos distributivos. E por que eu digo isso? Porque quando você pressiona preço de energia, é como se você subisse um nível que eleva da água do mar, né, que eleva todos os barquinhos. Então, você está afetando desde a base da população que precisa comprar gás, até a parte de transporte, que vai, por sua vez, afetar os preços dos bens de consumo, dos mais básicos até os mais sofisticados. Então, a lógica de você atrelar o comportamento do preço interno à dinâmica internacional, quem estiver aqui acompanhando, se segurem na cadeira, tá? É que quando o preço subir, o rico vai andar menos de automóvel. Eu escutei isso. Então, o preço de mercado vai subir, e aí o rico não vai gastar tanto. Eu vi isso, o rico não vai gastar tanto. Como se para o rico gastar R$20 a mais para encher o tanque fosse gerar uma queda de consumo em volume tamanha, que ele então vai moderar para caber no orçamento dele. Ele nem sabe quanto é ligado de gasolina. Ele é tão irrisório no orçamento que ele nem sabe. O orçamento de gasolina para ele é absolutamente irrelevante em face do tamanho da renda dele. Mas onde que o orçamento em energia se torna relevante e restritivo? Na base da população. Então, aqui a energia se torna realmente um problema de alocação, porque as pessoas de baixa renda começam a ter que escolher entre comprar gás e comprar carne, entre comprar, né, combustível, no caso andar de ônibus, né, andar de transporte coletivo, ou ir a pé ou ir pedalando. Então a gente está falando de um efeito que ele é altamente assimétrico quando você vai descendo para a base da distribuição de renda, ou seja, os mais pobres sofrem mais. E aí, qual que é o problema nessa discussão que o Eduardo colocou tão bem, que talvez seja a alma da economia, que é discutir a distribuição, quem paga, né, a quem interessa determinados movimentos? O Brasil está vivendo um choque de preços de commodity internacional, só que a gente não está conseguindo fazer o que a gente fez lá na década dos 2000, que foi beneficiar a população de baixa renda. O que está acontecendo agora? O preço de commodities internacional acaba afetando o Brasil, enriquecendo os setores que vendem tanto agro quanto mineração, só que isso não está caindo para baixo, para a base da renda. Por quê? Tanto a inflação de alimentos quanto a inflação dos combustíveis e da energia, a gente pode depois discutir também, né, um entrelaçamento entre a questão elétrica e a questão petrolífera. O resultado é que a gente está agravando
a má distribuição de renda brasileira, penalizando o consumo das classes mais pobres, porque todos os elementos que constituem aí cerca de 80% do orçamento familiar das famílias mais pobres está sendo tomado essencialmente por moradia, transporte e alimentação, que são exatamente aqueles elementos que sofrem com a elevação da energia elétrica, dos combustíveis e do preço dos alimentos. Como combater isso? A gente pode fazer a típica solução, né, monetarista ou mais convencional, sobe a taxa de juros e faz com que o restante da economia tenha que se reduzir para que você consiga acomodar o excesso de preços que tem nesses mercados mais básicos. Então, você tem que diminuir emprego, diminuir renda no restante da economia, para que todo mundo caiba debaixo do mesmo cobertor, por assim dizer. Alternativamente, a gente poderia resgatar políticas esquecidas, por exemplo, de abastecimento de alimentos, né? A gente tinha estoques reguladores de alimentos, que poderia amenizar e amortecer esses efeitos. E a política de preços da Petrobras, que nesse caso aqui está, né, desempenhando um papel fundamental ao elevar todos os preços da matriz de preços da economia brasileira. E aqui a gente pode entrar, eu acho que desde um fundo de estabilização, e aí, né, a possibilidade de eu sei que isso é quase anátema no Brasil se falar tributar exportação, né? Mas poderia ser uma forma de você arrecadar e estabilizar os preços ao longo do tempo. Uma outra possibilidade é usar os dividendos ou os lucros, né, que a empresa vem obtendo para poder oferecer subsídio focalizado. Se o Eduardo já fez essa conta, né? Eu vou deixar ele falar que ele consegue expressar melhor os dados, mas certamente tem possibilidades de fazer isso. A questão é que sempre a governança da empresa ela é focalizada no interesse do acionista. Sendo ela uma empresa pública, a gente poderia trazer a lógica hoje tão na moda, né, o hype do stakeholder capitalism, né? Então a gente vai trazer o que é o capitalismo ESG, dos grupos interessados. Do ESG. O ESG, então a gente vai incluir a população que não tem ações da Petrobras diretamente, a gente vai incluir as futuras gerações que querem a transição verde para não ter, né, para poder nascer, inclusive, né, no futuro. A gente tem que olhar para elas também. Então a gente tem que incluir todos os biomas, tem que incluir tudo aqui na operação da empresa. Agora, fazer isso requer, evidentemente, uma mudança de governança. Boa, Eduardo, fala pra gente um pouco das contas que você fez, assim, e eu entendo que no final do dia são soluções do tipo ou um subsídio ou um fundo que transfira, quer dizer, alguma maneira de você pegar esse excedente e não transmitir ele para preços e, portanto, segurar o preço e deixar mais barato para o consumidor, né? No final do dia, né, de maneira, vamos dizer assim, indo no popular, eu entendo que ou a Petrobras tem um super lucro e investe na transição verde, que é o que a gente estava falando antes, ou ela não tem esse super lucro, porque ela deixa o preço mais baixo, ela está dando um subsídio para as populações em mais dificuldade, porque ela não precifica todo o poder de monopólio dela, ou ela tem o super lucro, que é o que acontece hoje, né? Mas, enfim, fala para a gente um pouco dessas contas, né? Eu acho que, na verdade, se você observar, o elemento principal onde você teria parte do excedente e criar um fundo é a questão do imposto sobre exportação. Isso eu não tenho dúvida. Ele seria, em termos de tecnicalidade, seria para mim o mais eficiente, no sentido seguinte: na hora que você meteu a taxação sobre exportação, o lucro da Petrobras altamente cai porque ela tem uma parte que ela exporta. Né? Como tem uma parte que ela exporta, então, inclusive, ela tem estímulos para que você aumente o refino interno, por exemplo. E, quando você faz isso, você está tirando onde é a ponta principal dos ganhos, que é a renda do petróleo, enorme a partir de um determinado nível dados custos de produção. Mas mesmo mantendo o PPI, como é que funcionaria uma tributação à exportação, já pensando em mudanças futuras que talvez pensando em mudanças futuras, porque aí são várias combinações. Porque se a gente não mantém o PPI, e aí vamos lá. Não manter o PPI significa reduzir, o cálculo que eu fiz. Se você reduzir em 20%, eu fiz o seguinte cálculo. Se no ano 2021 você reduzisse de forma linear 20% de todos os preços derivados, né? O que é que isso implicaria? A Petrobras, em vez de lucrar os 106,6 bilhões, lucraria em torno de 46 bilhões. Tá, né? Metade. Metade. Evidentemente que essa margem de lucro seria em torno de 12%. As petroleiras internacionais, fora a Saudi Aramco, lucraram 8%. Ainda assim seria acima da média internacional. Isso seria acima da média internacional.
O WACC, que é o custo de oportunidade da Petrobras, foi de 7,8%, vou botar 8%. Eu sempre boto, são 8%. Bota o pior. E o ROIC, que é o retorno sobre o investimento total de capital próprio, ou seja, daria em torno de 11%. Ou seja, não destrói valor da empresa. Então você calcula, na verdade, você fez uma conta que 50 bi é a renda do petróleo, a renda da terra do petróleo foi 50 bi em 2021. Isso, só que aí tem um elemento, tá, Paulo? Uma parte dessa queda de receita é porque a Petrobras, porque volta a sua questão, terá que importar tudo. Porque na hora que você reduz o preço abaixo do PPI, é evidente que o importador vai sair. Então a Petrobras tem que assumir a importação total. Então, e como a gente não é autônomo no refino, isso aumenta custo. É evidente que isso aumenta despesa de importação, que em certa medida eu vou trazer derivados aqui e vou vender mais barato dentro. Na verdade é um subsídio, mas é um subsídio a partir da renda do petróleo, que a Petrobras tem, que não tinha nesse volume durante o governo Dilma. Porque aqui tem uma diferença do que está acontecendo agora para o anterior, que é o aumento significativo da produção de petróleo, que é fruto, inclusive, dos investimentos feitos durante o governo Dilma. Então, a gente tem uma margem de manobra maior, mas a questão toda que se coloca é por isso que o investimento em refino é fundamental. Só que você demora 4, 5 anos para fazer uma refinaria. Tem que começar hoje para daqui a 4 anos a gente ter autossuficiência. Uma grande refinaria. Então, não dá para você também ficar com esse preço mais baixo o tempo inteiro sem aumentar o refino. Ou seja, tem que combinar essas duas dimensões. Mas mesmo que você abaixe tipo 10, 12... Porque aí você tem que ficar importando a gasolina, que é mais cara, é isso? Que é mais cara, que é mais cara. Então a gente tem que investir no refino para passar a ser exportador de derivados e não importador de derivados. E essa seria a solução mais correta, né, no sentido de industrialização que conquista o mundo, né? Quando a gente vê os países de sucesso, quem teve sucesso? Quem se industrializou para o mundo. Então, até uma nova perspectiva de você encarar o que é o refino para exportação. O que mostrou que você tem uma capacidade de refino tão boa que você não só faz o refino para você mesmo, como você fornece para o mundo. Então, isso seria o ideal, seria dos sonhos, né? Grandes exportadores de refino, né? E aí, só para passar para o anel, qual é o ponto que eu acho importante aqui? Nesse jogo, você tem, inclusive, possibilidade de reduzir preço, porque o preço caindo, você ainda gera, não destrói riqueza, cria riqueza para o acionista, e a lei das SA, se não me engano, o artigo 128, eu não estou lembrado agora, mas tem um artigo que diz o seguinte: a empresa de economia mista, né, pode seguir, o gestor pode seguir os interesses públicos para o fim que ela foi criada. Então, juridicamente, tem um embate gigantesco aqui. Tem uma área cinzenta, porque, inclusive, a própria lei das SAs, como o Estatuto da Petrobras, só obriga a distribuir de lucros 25% do lucro ajustado. Então, o jogo aqui é mais complexo, tem várias possibilidades, tem tecnicalidades para isso, mas a questão, Paulo e André, e a gente já falou sobre isso, é que se eu faço isso, vai ter gente que vai perder muita grana. E os próximos 5 anos, a Petrobras vai gerar de caixa, e aqui é para cair o queixo, tá, Paulo? Aqui é um elemento que é diferente do quando os governos progressistas tentaram. Agora você tem uma vaca leiteira, uma mina. Os próximos 5 anos, a Petrobras gerará de caixa operacional em torno de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Então, acabou o programa, vamos embora. Pois é. Todo mundo vamos pensar sobre essa bomba aqui que o Eduardo deixou pra gente. E vou dizer mais, sabe o que está programado para distribuir de dividendos nos próximos 5 anos? Não, deixa, Edu, não conta. Não, já foi 350 bilhões. Olha isso, acabou. Tchau, gente, foi um prazer. Eu já estava achando que ia distribuir R$1 trilhão, já até fiquei mais calmo agora. Deixa eu falar, a gente está infelizmente chegando aqui naquele momento de agonia que a gente chega no final do programa e a gente conseguiu discutir 1/3 só das coisas que eu queria ter discutido, né? Mas eu vou... Deixa eu colocar um Não, mas calma, mas é justamente para... É só chamar a gente de novo, né, André? É só chamar a gente de novo, né, André? Vou chamar isso com certeza absoluta, mas eu só queria dizer que a gente tem mais uns 10 minutos aqui, finais, que eu queria deixar justamente para vocês darem as reflexões finais aqui de uns 5 minutos, cada um, começando pelo André, do que a gente leva para casa dessa bomba aqui. Eu queria, nessa discussão, trazer de novo a ideia de que o crescimento econômico que vem com base na riqueza escondida das nações, que é o conhecimento, é a inovação, ele se dá com base em grandes organizações. Essas grandes organizações
podem atuar em prol do interesse privado, na acumulação de poder econômico que vira poder político, para pagar menos impostos, para distribuir lucros e esconder lucros em paraísos fiscais, ou ela pode ser orientada para o interesse coletivo, para o bem público e principalmente para o bem planetário, que é a transição verde. O mundo transitou para um modelo em que as grandes corporações olham apenas para os próprios umbigos e o bem coletivo ele fica em segundo lugar. A pandemia revelou isso com a apartheid vacinal, revelou isso com o problema da inclusão digital, né, ou a exclusão digital no caso, e vai revelar ainda muitos outros aspectos associados principalmente à área da saúde, né, onde esse problema de acumulação de lucros por meio de patentes é maior. A gente tem uma grande empresa que é a Petrobras, que ficou marcada pela sua especialização em petróleo, e eu acho que isso ficou na mente das pessoas como algo rígido. E tem-se a dificuldade de entender o conceito de petróleo mais amplamente como energia, e a capacidade que a empresa tem de aglutinar recursos e fazer grandes mobilizações de capital em direção àquilo que o país precisa. Como o Dudu colocou, está na lei das SAs, está na Constituição Federal, né? Petróleo não é só uma commodity, petróleo traz muito mais no bastidor da produção, né, dele, que é a questão geológica, o conhecimento do nosso território, um recurso estratégico, que são coisas que hoje estão sendo reveladas como bens que não têm preço. Ou seja, são elementos sensíveis que não podem ser geridos apenas pela lógica de mercado. Dito isso, a nossa institucionalidade aqui no Brasil impede que, uma vez pago o dividendo da Petrobras para o seu maior acionista, que é o governo federal, que tem 37% das ações, que esse recurso seja gasto, por exemplo, em inversão em política social, em política de inovação, porque esses gastos estão constritos pelo teto de gastos. Então, todo o dinheiro que a Petrobras, usando a renda diferencial aí do petróleo, manda para o governo federal, pode cumprir uma única e exclusiva função, a não ser que haja alguma alteração constitucional como o orçamento de guerra, que é diminuir a dívida pública do Brasil. Em outras palavras, esse dinheiro vai recolher dívida pública, ele vai correr para o sistema financeiro. E aqui vem um pulo do gato. Se a Petrobras não investe, o PIB, o investimento brasileiro, também não avança, porque a Petrobras é muito importante no investimento. E sem os efeitos do investimento sobre a economia, esse dinheiro parado lá no mercado financeiro vira o quê? Operação compromissada ou depósito remunerado. Em outras palavras, é dinheiro parado, porque ele não vai virar recurso, investimento, e ele vai aumentar a dívida, ele vai manter a dívida pública. Eu vou fazer justiça aqui e falar que ele vira prédio na Faria Lima também. Não devia nem falar isso, mas eu sou obrigado a falar. Não, mas hoje, como tá o mercado, né, nem isso tá andando direito, infelizmente. Mas, enfim, a minha questão é, se a Petrobras paga dividendo, porque às vezes as pessoas ficam com essa ideia na mente, que é assim, não, o governo é o que está recebendo, então ele pode investir. Não pode. Não pode. Segundo, a Petrobras está fazendo um processo de querida, estou encolhi a Petrobras, foi até, né, o tema da nossa última live, que assim, ele está diminuindo a Petrobras, ela está virando uma nanica justamente para poder atender esses interesses de curto prazo de shareholders, né, em vez de stakeholders, ou seja, os acionistas estão drenando a empresa não só de recursos líquidos, mas também de recursos que estavam imobilizados, né, porque ela está fazendo desinvestimento para poder drenar a companhia desses recursos líquidos. Em outras palavras, a gente está perdendo não é apenas uma empresa que produz petróleo, a gente está perdendo uma capacidade de desenvolvimento instalada monumental, que vai custar muito caro para o país no futuro. Boa. Eduardo, suas reflexões finais aqui para tirarem nosso sono. Eu vou pegar esse gancho final do André, porque eu tenho falado isso há bastante tempo, que nós estamos vivendo é mais do que uma discussão de teoria econômica ou uma discussão sobre pensamento econômico, sobre as questões de alocação efetiva. O que nós estamos vivendo é um butim. O que está acontecendo é um saque.
Tá? O que está acontecendo? Assim, você não sabe o que vai acontecer, deixa eu tirar o meu primeiro. É quase uma forma de acumulação primitiva, com saque, com roubo. A gente está vivendo isso e isso está operando dentro da Petrobras. Você maximiza o retorno no curtíssimo prazo, inclusive destruindo a capacidade empresarial da empresa no médio prazo. Eu nem estou falando aqui de investimento, Estado, bem-estar, estou dizendo assim, você está destruindo a própria empresa. A própria empresa, né? A própria empresa dentro de uma lógica capitalista. E eu nem falei de investimento, do que é o papel da Petrobras para a sociedade. Ou seja, a gente está vivendo isso a céu aberto, o saque. É como se fosse um caminhão, a metáfora que o professor amigo meu, Eduardo Baixo, aqui da FRJ, fez, que eu acho maravilhosa, é o seguinte: o caminhão tombou na beira da estrada e a pessoa está saqueando a carga. Mas não é a população pobre que está saqueando a carga. São os nossos setores dominantes, é a nossa burguesia, e botou a Polícia Federal para não deixar o povo chegar perto. É isso que a gente está vendo na Petrobras, no Brasil em geral, e na Petrobras. Se a gente não entender o que está acontecendo, não é uma discussão de tecnicalidade, é uma discussão de saque. E aí, eu sei que você prometeu uma coisa para eu fechar nos 13 minutos, senão a gente não cumpre o que você prometeu. Por que o Bolsonaro injeta toda hora, né, o presidente da Petrobras? Porque ele precisa dizer para o público dele que ele está tentando mudar o preço, mas na verdade ele não está, porque ele já poderia ter feito isso há muito tempo. Claro, porque a questão não é trocar o presidente, a questão é mudar a regra de precificação. Né? Isso, mas por que ele não muda a regra de precificação? Porque ele mexe no pessoal da burguesia, o pessoal, e quando ele diz que ele vai vender a Petrobras, ele está fazendo plano de governo, dizendo assim, vem comigo andar de cima, que eu vou entregar esse 1 trilhão que vai gerar aqui para frente para vocês. E é esse que é o jogo que está rolando. E quando ele bota agora esse presidente atual, o que é que ele vai fazer? Ele vai congelar temporariamente, provavelmente, ele vai manter a política de preço e dizer, como estamos em estado de guerra, vamos esperar 100 dias para fazer novos reajustes. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que a consequência aí que a gente tem mais para os próximos meses é uma manutenção do preço, aí uns 2, 3 meses, então? É isso. O preço vai ficar nesse mesmo nível, mas congelado, porque ainda tem um outro risco que está sendo aventado, que não é trivial, que no terceiro trimestre o problema do diesel, por causa da guerra, né? E como você vai entrar a temporada de tornado, já. Isso, o tornado nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos está direcionando o diesel para a Europa por causa da guerra da Ucrânia, e como vai entrar esse terceiro trimestre tornados e tudo mais, se tiver algum problema em alguma refinaria, furacão. É o trimestre que aumenta sazonalmente a demanda de diesel pela questão do transporte da safra agrícola. Então já imaginou se isso falta no terceiro trimestre? Então Bolsonaro pode ter essa questão aí, mas não é bobo. Então, o que ele está dizendo? Olha, entra aí, não vai faltar diesel, o diesel não vai congelar até a eleição. Isso, mas manter PPI e privatizar a Petrobras. Ou seja, ele está no jogo seguinte, andar de cima, eu te entrego, e está entregando, sim, e uma parte do andar de cima vai com ele, e os apoiadores dele dizem assim, olha, tá vendo? Eu estou tentando contra o sistema. Então, o jogo, e para manter o quê? O botinho, o saque. Acho que é isso que eu tinha para completar. Até para quem está nos escutando ou vendo agora, para reforçar que a gente não conseguimos dar tempo do tema, mas a gente fechou um pouco esse tema. Bom, eu vou dizer que a gente conclui com uma boa notícia, que é que o preço da gasolina não vai aumentar, mas não é isso, infelizmente. Não é. A gente conclui com uma péssima notícia, né, do que está acontecendo com a empresa. Infelizmente, né, uma das grandes capacidades tecnológicas que a gente tem no país, né, de inovação, inclusive, se a gente olha todos os rankings de inovação, de investimento em P&D, a empresa que mais inova, que mais investe no Brasil é a Petrobras, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Porque ela justamente se diversificava e ia para as outras áreas, desenvolveu o próprio pré-sal, né? Agora, se ela virar simplesmente uma empresa que extrai petróleo, né, e desmontar todas as outras capacidades, isso ao longo do tempo vai deixar de ser verdade, né? Ô Paulo, queria agradecer. Pode falar. Antes de encerrar, só uma parte otimista, senão a gente sai deprimido daqui. É bom lembrar que a Petrobras, esse 1 trilhão que vai gerar de caixa, se assumir um governo progressista, ele vai ter esse dinheiro para fazer essa dinâmica. Então, assim, é claro que vai ter lutas para manter isso, mas você tem essa condição financeira que é bem melhor que você pensar do que em 2003, quando o governo do PT assumiu. Ou seja, para a gente não sair aqui muito deprimido, achar que é só caos, mas há possibilidades de mudança. Muito bem lembrado. A gente está deprimido porque a gente virou a Arábia Saudita, mas espera aí, vamos ficar otimista porque a gente é a Arábia Saudita, então dá tempo de mudar ainda, né? Bem, você salvou Já pensou se a gente virar uma Noruega? já que sonhar não custa, né? Exatamente.
Eduardo Costa Pinto, André Roncalha, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Uma pena que nosso tempo passou voando, a gente, né, poderia ficar conversando horas aqui sobre o assunto. O conhecimento que vocês têm é impressionante, né, e o didatismo incrível também, né. Eu saio daqui, não sei agora se estou otimista ou pessimista, talvez mais realista, mas certamente conhecendo muito mais do tema da política de preços da Petrobras, e todo o entorno disso, né. A gente está falando aqui de política de preço do Petrobras, que na verdade é muito mais do que isso, né? Nós estamos aqui discutindo o Brasil, né? No fundo, essa discussão da política de preços é uma discussão de Brasil, né? Então agradeço demais a presença de vocês, já ficam convocados aqui para voltar, o André vai voltar para falar do Bidenomics e vocês dois vão voltar para falar mais de Petrobras aqui, que a gente tem muita coisa para explorar ainda. Muito obrigado. Valeu.